nada vai tirar essa vontade de nós. Sempre que eu sorrir, com certeza vou lembrar do dia que eu te conheci, pra ver se dá pra comparar com... História de como meu namorado engravidou a minha mãe. Pra contextualizar, eu namorava com ele fazia 4 anos e ele era super próximo de toda a minha família. Ele sempre viajava com a gente, estava em casa quase todo dia e em todos os feriados que a gente comemorava. Na minha opinião, nosso relacionamento era perfeito. Bom, pelo menos até ele dormir com a minha mãe. Mas enfim, era nosso aniversário de 4 anos juntos e eu queria fazer uma super surpresa pra ele. Pra me ajudar, a mãe dele me deu uma cópia da chave da casa dele pra eu conseguir arrumar tudo que eu queria pra surpresa. Eu redecorei o quarto dele, gastei muito dinheiro pra fazer isso, pra comprar decoração, presentes e tal. Eu inventei uma desculpa pra ele, pra gente não conseguir sair esse dia, pra eu conseguir arrumar tudo. E falei pra minha mãe que eu ia sair com os amigos, pra ela não ficar perguntando sobre a surpresa e tal. E meu namorado disse que ia sair com os amigos dele. Eu queria deixar ele se divertir com os meninos e ele veria surpresa quando chegasse em casa. Então eu fui pra casa contar pra minha mãe a surpresa que eu tinha feito. Quando eu entrei no quarto dela, eu vi ela e meu namorado fazendo... Vocês sabem, né? Parte 2 de quando meu namorado engravidou a minha mãe. E só pra lembrar, essa história não é minha. Continuando, eu entrei no quarto da minha mãe e eles estavam dormindo juntos num clima super intenso. Parecia até que minha mãe estava se divertindo mais do que eu me divertia. É por isso que você tem 52 anos e tá divorciada, mãe. E eu espero que você veja isso. Enfim, eu bati tão forte a porta que eu acabei quebrando uma parte. E eu fui correndo pro meu quarto. Naquela mesma hora eu fui até a casa dele, peguei todos os presentes que eu já tinha dado pra ele e coloquei tudo no meu carro. Ainda bem que todos os presentes que eu dei pra ele eram coisas que eu gostava também, para caso um dia eu precisasse pegar de volta. Aí eu bloqueei ele em tudo e nunca mais respondi. Eu tava absurdamente triste, aí decidi que queria passar um tempo com a minha avó. Um dia, enquanto minha mãe tava trabalhando, eu fui pra casa pegar algumas coisas. E no banheiro tinha um teste de gravidez que tinha dado positivo. E sim, ela tava grávida do meu namorado. E vocês nem imaginam que enquanto isso, eu já tava grávida dele também. História de como eu descobri que minha mãe colocava as cinzas do meu pai na nossa comida. Sim, minha mãe colocava as cinzas do meu pai na nossa comida. Basicamente, depois que meu pai morreu, minha mãe não parecia triste com o que aconteceu. Era como se ela realmente não se importasse. Como se ela quisesse que isso acontecesse. E até hoje ninguém sabe como ele realmente morreu. E eu fico me perguntando, será que foi minha mãe? Bom, eu não quero tirar conclusões. Até porque se for ela... provavelmente ela vai ver esse vídeo e eu não quero terminar como ele. Enfim, voltando à história, mais ou menos um mês depois que meu pai morreu, ela começou a postar todos os dias uma foto minha e do meu irmão no jantar com a legenda: "Vocês sempre estarão com ele." Literalmente todas as noites. E ninguém entendia o motivo. Todos os comentários eram tipo, estamos rezando por vocês e tal. Até que um dia a gente estava sentado no sofá. Eu olhei pro lado e minha mãe estava colocando alguma coisa no purê de batata. Então eu cheguei mais perto e vi ela colocando as cinzas do meu pai no purê. Pois é, dei muito like pra parte 2. Parte 2 de como eu descobri que minha mãe estava colocando as cinzas do meu pai na nossa comida. Continuando, depois que eu vi ela literalmente colocando as cinzas do meu pai no purê, eu fiquei olhando pra ela. E ela nem falou nada. Eu fiquei, chocada. Então depois disso, eu só fiquei quieta até depois do jantar. Eu tava brava com meu irmão, então deixei ele comer o purê. Depois do jantar, eu perguntei pra minha mãe por que ela tava colocando as cinzas do meu pai na comida. E as palavras dela foram exatamente: seu pai era um homem ruim, não era pra ele estar aqui. Aí eu perguntei: e o que você tava tentando fazer colocando as cinzas dele na nossa comida? Ela disse: era pra limpar a alma de vocês. Por isso eu dei como comida o pai dos meus filhos pra eles. Tipo, quê? Depois disso, eu contei pro meu irmão. E nós prometemos nunca mais falar sobre isso, porque não queríamos espíritos em volta da gente. Então, basicamente foi isso. Até hoje, nunca mais falamos sobre isso. E eu acho que ela parou de colocar as cinzas do meu pai na comida. História de como eu descobri que meu namorado estava dormindo com a irmã dele. Pode até parecer loucura, mas eu achei essa situação engraçada. Então, eu tava namorando um menino e vamos chamar ele de Marcos. Nós namoramos por cerca de 1 ano e meio. Ele tinha um monte de irmãos, mas todos eram mais novos. Tirando uma, que tinha 16 anos. Ela era muito protetora com meu namorado, mas sinceramente eu pensei que era normal, sabe? E ela sempre inventava uma desculpa muito estranha pra sair junto comigo e com ele, pra que nunca ficássemos sozinhos. Eles eram irmãos, então eu nunca pensaria em nada disso. Eu só pensei que eles eram realmente muito próximos. Mas um dia ela disse algo muito estranho e isso me fez começar a pensar. Eu vi ele batendo na bunda dela algumas vezes. No começo eu guardei aquilo pra mim, porque ele é meu namorado e eu não queria começar uma discussão. Mas chegou uma hora que eu não aguentei e eu disse uma coisa pra ele e a resposta dele foi: para de falar isso, ela é só minha irmã. Tá,
Mas se ela é só sua irmã, por que você tava batendo na bunda dela? De qualquer forma, uma noite ele não me respondeu por 3 horas. E eu pensei que ele tinha ido dormir. E eu entrei no Snap dele pra deixar umas fotos minhas bonitinhas de recordação. Quando eu entrei na galeria dele no Snap, eu encontrei uns vídeos perturbadores. Parte 2 de como eu descobri que meu namorado tava dormindo com a irmã dele. Continuando a história, eu vi vídeos dele dormindo com alguém. No começo eu não sabia quem era a garota, porque não mostrava o rosto dela. E eu queria ver o vídeo só pra descobrir quem era. Quer dizer, eu tava brava, então eu não me importava com nada mais além de descobrir quem era. Então eu percebi que era o quarto da irmã dele. Mas como eu já disse, eu não queria tirar conclusões precipitadas. Mas eu achei um vídeo deles se beijando. Aí eu pensei, tipo, tá, tem que ser ela. Mais ou menos 30 minutos depois ele me mandou uma mensagem falando: "Você entrou no meu Snap?" Aí eu falei, sim, hahaha, mas não foi a minha intenção. E mesmo depois eu falando que eu vi os vídeos, ele nunca admitiu. Depois que ele descobriu que eu sabia, ele me bloqueou em tudo. Pra vocês terem noção, ele nem terminou comigo. Só me bloqueou em tudo e não disse uma palavra. A mãe dele me mandou várias mensagens. Tipo, ela tava muito decepcionada. Então eu tenho certeza que ele inventou alguma mentira pra ela. Por fim, a irmã dele e toda a família acabou me bloqueando em tudo. Eu não sei o que ele disse pra eles, mas eu tenho certeza que todos me odeiam. Então é isso. História de como eu descobri que minha irmã de 13 anos estava dormindo com o meu professor e ninguém nunca fez nada. Então, essa é a primeira vez que eu tô contando isso pra alguém, porque finalmente eu tenho idade suficiente pra perceber que isso era errado. Na época, minha irmã tava no 8º ano e eu tava no 6º. Ela disse pra minha mãe que precisava de ajuda em história. E acho que minha mãe confiava no professor, porque depois da escola ele levava nós duas pra casa dele e ajudava minha irmã. Ele sempre falava que tinha que se preparar antes de ensinar ela, porque eles entravam no quarto com a porta fechada. E ele dizia que era a única maneira dela aprender melhor. Eles me faziam esperar na sala por cerca de 1 hora enquanto estudavam. Todos os dias ela saía do quarto dizendo: "Ai, meu Deus, eu aprendi muito." Quer dizer, ela aprendeu alguma coisa, né? De qualquer forma. Então um dia minha mãe me ligou e disse que era uma emergência e que nós precisávamos ir embora mais cedo. Eu fui no quarto avisar minha irmã e quando eu cheguei lá a porta não estava trancada. E quando eu abri a porta, eu vi minha irmã de 13 anos e meu professor de 44 fazendo... Ai, vocês sabem, né? Eu não sou uma fofoqueira, então nem falei nada. Tá acabando o tempo, então dei like pra parte 2. Parte 2 de como eu descobri que a minha irmã de 13 anos estava dormindo com meu professor e ninguém nunca fez nada. Continuando. Eu era uma criança de 11 anos, então dei um abraço nela, como se aquilo que ela estivesse fazendo fosse algo bom. Então o professor me deu R$500 pra não falar mais nada. Eu só tava preocupada porque meus pais com certeza iam perguntar de onde eu tirei aquele dinheiro. E meu professor disse que se eu não comentasse nada com eles, ele iria inventar um sorteio falso e dizer que eu ganhei porque eu e minha irmã éramos muito próximas. Eu nunca falei nada até hoje, e essa é a primeira vez que eu conto essa história. Obviamente eu não falo mais com a minha irmã. E se você é aquele professor que me deu R$500 pra continuar com a minha irmã mais velha, você provavelmente é a pessoa mais nojenta que eu já conheci. E se essa história se espalhar, desculpa por dizer isso, mas eu preciso divulgar seu nome. Você merece apodrecer na prisão. História de como a minha madrasta ficou com tantos ciúmes da minha relação com meu pai que ela planejou me matar. Só pra vocês entenderem, eu nunca gostei da minha madrasta porque ela era muito controladora com meu pai. E eu sabia que ela me odiava, só que era recíproco. Mas meu pai tava apaixonado e ele parecia feliz, então eu nem falei nada. Meu pai sempre me levava pra almoçar de final de semana e nós tínhamos um momento de pai e filha juntos. Nós éramos super próximos. E isso incomodava muito ela, a ponto dela falar que ele tava ficando sem tempo pra eles ficarem juntos. Meu pai nunca escolheu um lado. Mas eu nunca me envolvi no relacionamento. Até porque eu podia odiar ela, mas eu queria que meu pai fosse feliz. Ah, e nessa época eu tinha por volta de 15 anos. E o que eu vou dizer agora parece meio louco e inacreditável. Um dia, eu não sei com quem ela tava no telefone, só que eu ouvi ela falando de se livrar de mim. Poderia até ser que ela quisesse me mandar embora de casa, ou algo do tipo. Só que eu não tinha outros parentes. A minha mãe foi embora quando eu era muito pequena. E é aí que a história piora, porque eu sabia que ela ia tentar me matar. Like pra Parte 2 de quando minha madrasta ficou com tantos ciúmes do meu relacionamento com meu pai que ela tentou me matar. Continuando, eu vi ela falando no telefone com alguém sobre se livrar de mim. Mas eu nem levei muito a sério, porque eu sabia que ela era louca, mas não a esse ponto. Pelo menos era o que eu achava. E do nada ela começou a fazer café da manhã pra mim. Só que eu sou do tipo de pessoa que não gosta de comer de manhã. Então eu chegava pra ela e falava: "Ah, obrigada, mas eu não tô com fome." E ela ficava muito brava. Tipo, muito brava. Eu não vou entrar em todos os detalhes, mas basicamente eu descobri que ela tava colocando veneno de rato na minha comida. E ela tinha câmeras no meu quarto. E pra vocês terem noção do quanto ela era louca, ela começou a colocar cobras dentro do meu quarto para as cobras me atacarem. Tipo, como assim, cara? É muito louca. Um dia eu contei pro meu pai o que aconteceu e ele foi conversar com ela. E ela admitiu que queria me matar. Na hora, meu pai ligou pra polícia e ela foi presa. Inclusive, ela tá presa até hoje por tentativa de homicídio. Bom, então é isso. Me sigam no Insta pra mais histórias.
História de como eu descobri que eu tava namorando meu irmão. Sim, irmão biológico, mesma mãe e mesmo pai. Antes tem algumas informações que vocês precisam saber. Minha mãe faleceu quando eu tinha 2 anos, meu pai tá na prisão e eu moro com a minha avó. Então, na época eu tinha 14 anos e ele 17, quase fazendo 18. Tudo começou um dia quando eu tava assistindo o jogo de futebol dos meus amigos. Eu tava lá torcendo por eles. E ele tava jogando no time adversário. Quando eu vi, eu fiquei tipo, nossa, eu vou casar com esse menino. Eu era realmente muito fascinada nele. Aí eu fui lá, pesquisei ele no Insta e eu descobri que nós tínhamos o mesmo sobrenome. Minhas palavras exatas naquele momento foram: nossa, pelo menos eu não vou ter que mudar meu sobrenome quando nos casarmos. Então nós fomos em outros jogos de futebol e eu comecei a me apaixonar por ele. Tipo, eu falava pros meus amigos da risada dele, do sorriso, de tudo. E aí nós começamos a trocar mensagens por um tempão. E depois nós começamos a sair juntos. Mas eu tive que manter esse segredo da minha avó porque ela achava que eu começava os meus relacionamentos muito rápido. Nós começamos a namorar e 9 meses depois eu contei pra minha avó. E aí que as coisas começam a dar errado. Parte 2 de como eu descobri que eu tava namorando meu próprio irmão. Continuando com a história, nós íamos completar 9 meses de namoro. Ele era adotado e a família dele me adorava, então eles não ligavam pelo fato de que eu escondia isso da minha avó. Na real, foram eles que me ajudaram a contar pra ela. Os nossos 9 meses de namoro estavam chegando e no dia seguinte era aniversário dele. E ele disse que o único presente que ele queria era que minha parte da família soubesse que nós estávamos juntos. Então um dia eu tava sentada na mesa do jantar e eu falei assim: então, vó, acho que eu tenho que te contar uma coisa. E eu contei tudo pra ela e ela pediu uma foto dele. Eu mostrei uma foto pra ela e ela falou: ele é fofo, qual a idade dele? No começo ela tava de boa, ela só ficou meio duvidosa com a idade, mas mesmo assim ela aceitou. Aí ela pediu o nome dele. Eu dei o nome dele, ela pediu o sobrenome, eu dei o sobrenome, e aí ela surtou. Ela tirou meu celular e não me deu uma explicação e disse que se eu voltasse a falar com ele, eu nunca mais ia entrar na casa dela. Quando ela se acalmou, ela veio me contar que ele era meu irmão. Ela perguntou se eu tinha feito alguma coisa e eu disse que não, mas a gente tinha feito. Parte 3 de como eu descobri que eu tava namorando meu próprio irmão. Continuando com a história, eu não acreditei nem um pouco na minha avó, mas então eu percebi o motivo de estar tão atraída por ele. Era porque ele meio que se parecia comigo. Não, tô brincando. Eu comecei a questionar porque todo mundo dizia que parecíamos irmãos. Então eu pedi pra minha avó uma prova de que isso era realmente verdade, e ela não tinha. Mas então tudo começou a se encaixar. Eu contei pra ele e obviamente ele não acreditou em mim. Até perguntar pros seus pais adotivos quem eram os seus pais. Nós nunca falamos sobre nossos pais verdadeiros juntos porque era um assunto que nos deixava desconfortável. E também não tinha necessidade. E quando nós descobrimos, ficamos em choque e sem saber o que fazer. Quer dizer, nós meio que estávamos apaixonados, sabe? Então decidimos apenas namorar por mais alguns meses. Eu tive que dizer pra minha avó que nós terminamos e estávamos apenas saindo para nos conhecer como irmãos. Mas depois de um tempo nós decidimos realmente terminar porque começou a ficar estranho. Nós nunca contamos isso a absolutamente ninguém, além da minha avó. E seus pais adotivos não sabem que somos irmãos até hoje. História de como eu descobri que eu tava namorando meu irmão. Sim, irmão biológico, mesma mãe e mesmo pai. Antes tem algumas informações que vocês precisam saber. Minha mãe faleceu quando eu tinha 2 anos, meu pai tá na prisão e eu moro com a minha avó. Então, na época eu tinha 14 anos e ele 17, quase fazendo 18. Tudo começou um dia quando eu tava assistindo o jogo de futebol dos meus amigos. Eu tava lá torcendo por eles. E ele tava jogando no time adversário. Quando eu vi, eu fiquei tipo, nossa, eu vou casar com esse menino. Eu era realmente muito fascinada nele. Aí eu fui lá, pesquisei ele no Insta e eu descobri que nós tínhamos o mesmo sobrenome. Minhas palavras exatas naquele momento foram: nossa, pelo menos eu não vou ter que mudar meu sobrenome quando nos casarmos. Então nós fomos em outros jogos de futebol e eu comecei a me apaixonar por ele. Tipo, eu falava pros meus amigos da risada dele, do sorriso, de tudo. E aí nós começamos a trocar mensagens por um tempão. E depois nós começamos a sair juntos. Mas eu tive que manter esse segredo da minha avó porque ela achava que eu começava os meus relacionamentos muito rápido. Nós começamos a namorar e 9 meses depois eu contei pra minha avó. E aí que as coisas começam a dar errado. Parte 2 de como eu descobri que eu tava namorando meu próprio irmão. Continuando com a história, nós íamos completar 9 meses de namoro. Ele era adotado e a família dele me adorava, então eles não ligavam pelo fato de que eu escondia isso da minha avó. Na real, foram eles que me ajudaram a contar pra ela. Os nossos 9 meses de namoro estavam chegando e no dia seguinte era aniversário dele. E ele disse que o único presente que ele queria era que minha parte da família soubesse que nós estávamos juntos. Então um dia eu tava sentada na mesa do jantar e eu falei assim: então, vó, acho que eu tenho que te contar uma coisa. E eu contei tudo pra ela e ela pediu uma foto dele. Eu mostrei uma foto pra ela e ela falou: ele é fofo, qual a idade dele? No começo ela tava de boa, ela só ficou meio duvidosa com a idade, mas mesmo assim ela aceitou. Aí ela pediu o nome dele. Eu dei o nome dele, ela pediu o sobrenome, eu dei o sobrenome, e aí ela surtou. Ela tirou meu celular e não me deu uma explicação e disse que se eu voltasse a falar com ele, eu nunca mais ia entrar na casa dela. Quando ela se acalmou, ela veio me contar que ele era meu irmão. Ela perguntou se eu tinha feito alguma coisa e eu disse que não, mas a gente tinha feito. Parte 3 de como eu descobri que eu tava namorando meu próprio irmão. Continuando com a história, eu não acreditei nem um pouco na minha avó, mas então eu percebi o motivo de estar tão atraída por ele.
era porque ele meio que se parecia comigo. Não, tô brincando. Eu comecei a questionar porque todo mundo dizia que parecíamos irmãos. Então eu pedi pra minha avó uma prova de que isso era realmente verdade, e ela não tinha. Mas então tudo começou a se encaixar. Eu contei pra ele e obviamente ele não acreditou em mim. Até perguntar pros seus pais adotivos quem eram os seus pais. Nós nunca falamos sobre nossos pais verdadeiros juntos porque era um assunto que nos deixava desconfortável. E também não tinha necessidade. E quando nós descobrimos, ficamos em choque e sem saber o que fazer. Quer dizer, nós meio que estávamos apaixonados, sabe? Então decidimos apenas namorar por mais alguns meses. Eu tive que dizer pra minha avó que nós terminamos e estávamos apenas saindo para nos conhecer como irmãos. Mas depois de um tempo nós decidimos realmente terminar porque começou a ficar estranho. Nós nunca contamos isso a absolutamente ninguém, além da minha avó. E seus pais adotivos não sabem que somos irmãos até hoje.